Olá! Vou ler agora mais um capítulo desse livro fantástico. 18 princípios para você evoluir, porque você nasceu para atingir o seu máximo potencial, do autor Charles Mendlowitz, conhecido como o economista sincero. Seja seletivo com quem você anda. Mostre-me seus amigos e mostrarei o seu futuro. Muito se fala sobre essa questão de que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E, por causa disso, acabou se tornando um clichê. Contudo, por mais que muitas pessoas sem sucesso repliquem essa ideia, ela não deixa de ser uma verdade. Quando você conversa com pessoas bem-sucedidas para conhecer um pouco mais do caminho da vida delas, é quase uma unanimidade que, realmente, estar próximo dessas pessoas não garante o sucesso em si, mas ajuda muito. Existem motivos para isso e é o que vamos discutir neste princípio, além de mostrar por que hoje mesmo você pode mudar isso na sua vida. No passado, como já mencionei neste livro, a vida era mais difícil, porque havia a barreira geográfica. Ainda existiam as distâncias físicas, e o mundo digital abriu um portal que mudou tudo. Mas o que quero dizer com isso? Basicamente que, se você nascesse na década de 1970 ou 1980, no interior de uma cidade brasileira onde não tivesse pessoas bem-sucedidas ao seu redor, provavelmente teria que sair dali para ascender em alguma área que tivesse interesse. Entretanto, após os anos 2000, o cenário mudou completamente. O que quer que você esteja, onde quer que você esteja, é possível conviver, nem que seja de maneira digital, com pessoas de outro nível. Mesmo assim, a questão geográfica ainda importa muito. Para que você entenda melhor essa ideia, vou trazer alguns exemplos da minha vida e de pessoas próximas a mim. Quando eu estava saindo da adolescência, entrei na faculdade e comecei a trabalhar. Tinha muitos amigos, com os quais jogava bola na praia, e nós saíamos sempre. Mas logo que comecei a trabalhar, percebi que, mais no trabalho do que na faculdade, existia um mundo inteiro dentro da empresa que eu trabalhava, e as pessoas que me lideravam, ou que estavam próximas a mim, tinham muito a agregar à minha vida. Então, já nos primeiros meses, acabei me afastando dos meus amigos um pouco. E por quê? Porque para mim fazia mais sentido, em um sábado, estar trabalhando, participando de uma reunião, indo a um evento da empresa, estudando um pouco mais. Fazia mais sentido aquilo do que estar próximo de pessoas que não tinham os mesmos ideais e objetivos. Não era fácil. Eu me lembro de quando passava na via litorânea do Rio de Janeiro indo trabalhar, sábado às 8 da manhã, e via alguns amigos indo para a praia carregando uma bola de futebol ou uma prancha de surf. Pode parecer fácil falar agora que as coisas deram certo para mim, mas eu sei o preço que paguei. Eu sei o que abandonei, para poder chegar aqui. Portanto, ao tomar essa atitude, seja com qual idade for, pode ser na adolescência ou no final dela, ou mesmo na vida adulta,
algo vai acontecer com você. O que havia acontecer com muitos foi: você não precisa abandonar aquelas pessoas que não te agregam nada. Na verdade, você será expurgado desses grupos. Isso aconteceu comigo e com diversas pessoas que já conheci. Volto a falar. O que você está lendo neste livro é fruto de 25 anos de trabalho, estudo e muita experiência profissional e pessoal. Sendo mais específico sobre essa questão de ser expurgado, imagine que você mora em São Paulo. Comece a trabalhar e a investir. Porém, o seu grupo mais próximo de amigos, todos os sábados, se reúne para fazer um churrasco e assistir futebol, por exemplo. É natural e estou afirmando que isso vai acontecer quando você começar a investir em ações, fundos imobiliários e tudo mais. No primeiro churrasco vai querer falar sobre o assunto. E o que vai acontecer em seguida? Você verá que esse não é o tema que essas pessoas querem conversar. E não porque elas não gostam de dinheiro ou não querem melhorar de vida, mas porque elas não entendem o que você está falando. Então, isso passa a ser uma coisa muito distante da realidade delas. Você passa a ser o cara chato do grupo. Nesse momento, irão acontecer duas coisas. Primeiro, você ficará chateado porque começou um assunto e ninguém deu continuidade e, em seguida, assim que você virar de costas, seus amigos todos falarão: como fulano mudou, está muito chato, só quer falar de dinheiro, só quer falar de investimento. Até parece que ele ganha tanto dinheiro por aí. Essas duas situações vão caminhar juntas e você será expurgado desse grupo. Por outro lado, e esse é, por sinal, um lado bom de tudo isso, se você começar a estudar, trabalhar e procurar locais digitais ou físicos onde as pessoas estão buscando o crescimento por meio do conhecimento dos mesmos temas, você fará novas amizades que possuem os mesmos objetivos: prosperar, aprender, mudar de emprego, abrir o próprio negócio. Este princípio número 12 pode causar desconforto, assim como causou em mim. Até hoje considero alguns amigos da minha adolescência. Falo com eles, independentemente da distância. Mas a convivência diária para mim e, principalmente, para eles não é mais tão interessante, pois os assuntos já não são mais os mesmos. Gosto de futebol, mas em alguns encontros presenciais, como em um almoço e tal, entre falar de negócios e de futebol, prefiro muito mais falar de negócios. Agora, o interessante é como as pessoas parecem ficar estáticas. Nós estamos em um processo evolutivo. E se nos dedicamos muito, trabalhamos e estudamos, nós mudamos efetivamente. Mas ainda há muitas pessoas que insistem em ter exatamente aquele pensamento de 15, 20, 30 anos atrás. A pessoa ainda corre o risco de se tornar desinteressante. Porque como é que você vai conversar com alguém que tem uma limitação de conteúdo? Aí você pode me perguntar: tá, eu entendi. Agora preciso tomar cuidado com as minhas amizades. Daqui para frente vou resolver isso. Que bom. Encerramos esse tópico por aqui, né, Charles? Eu vou te dizer que não. Não acabamos. Na realidade, estamos apenas começando. O mais fácil é resolver a questão das amizades, porque você consegue perder contato facilmente com a maior parte dos seus amigos. E, no fim, ficarão apenas aqueles mais próximos. Você também consegue fazer novas amizades muito facilmente.
seja no MBA, seja em um encontro e, por exemplo, se você quer novas amizades no mundo dos investimentos, vá a encontros e feiras de investimentos. Ou seja, você não precisa de um milagre nem de nenhum grande esforço. Agora, é aqui que vem a parte difícil que pouca gente fala, porque elas ficam no clichêzinho dos 5 amigos e esquecem de 2 pontos importantes: família e cônjuge. Aqui estão as armadilhas, ou a mola que pode te jogar para o alto. As pessoas só costumam falar dos amigos, mas você volta todo dia para dormir na sua casa, com a sua esposa ou com o seu marido, e não com o seu amigo. Então, a começar pela família, enxergamos o mundo sobre diversos aspectos de consciência, de experiência. Entretanto, carregamos muitos aprendizados que a nossa família nos passou, principalmente em relação a dinheiro. Frases do tipo: dinheiro é sujo, todo mundo que é rico é porque aprontou alguma coisa, é difícil ganhar dinheiro, na volta a gente compra. São apenas algumas que fizeram parte da nossa criação. E, dessa forma, cada um vai replicando esse modelo em sua vida. Nossos pais e avós sempre agiram de uma forma que muitas vezes não sabiam nem nos explicar o porquê, mas os pais deles agiam assim. Porém, cabe a nós, aqui, com consciência, mudarmos essa linha sucessória de decisões. Livrar-se dos amigos e dos grupos é muito simples, mas como fazer isso em relação à família e cônjuges? Bom, com relação à família, é importante entender que você não precisa da bênção dela para nada. Não precisa de autorizações, nem de aprovações. E não deve levar todas as críticas em consideração. A família está aqui para você amar e ser amado. E se você parar alguns planos e projetos por causa das opiniões de sua família, não a culpe, pois o merda é você mesmo. Para você entender melhor, vou trazer novamente o meu exemplo. O meu pai abandonou minha mãe quando eu ainda era pequeno, por isso não o conheci. A minha mãe me criou. Até o presente momento em que estou escrevendo este livro, ela nunca escutou um podcast ou viu algum vídeo meu. Isso porque, todas as vezes que mandei, minha mãe falou que o link não tinha chegado ou que não abria. Porém, curiosamente, ela já me mandou diversos vídeos de outras pessoas, mas o meu ela nunca viu. Dito isso, algumas vezes vocês já me viram reclamando algo como: parei de gravar vídeo no YouTube porque a mamãe não está vendo. Não é possível que uma pessoa de 20, 25, 30 anos pare ou deixe de fazer algo porque os pais, avós, tios, primos criticam ou não apoiam. Mesmo que sem nenhuma crítica pesada, já vi pessoas desistirem dos seus projetos porque os pais não apoiavam. Por isso, foda-se se os seus pais não te apoiam. Foda-se se seu tio critica o seu aprendizado sobre investimentos. Não ligue se os seus primos tornaram a sua presença motivos de risada no churrasco da família, porque você vem falando que quer ter um carro que ninguém nunca teve, que deseja viajar para um país que ninguém da sua família visitou. Ignore isso. Agora, por acaso estou pedindo para você que não ame a sua família e não ande com eles? Jamais. O que eu estou falando é justamente o contrário.
você vai segregar essas áreas. Irá abraçar sua mãe, seu pai, beijar todo mundo e ficar feliz. Se eles não se interessam pelos seus projetos, pelos seus trabalhos, pela sua vida financeira, ótimo, que bom, porque isso diz respeito só a você no final das contas. Estou careca de ver pessoas com 40 anos ainda culpando os pais por alguma coisa na vida delas. Penso que isso seja uma desculpa porque elas não querem encarar a própria responsabilidade. Diante disso, o que você tem que fazer é segregar esses dois aspectos, a parte de afeição pessoal com a parte profissional, financeira e de prosperidade. O quanto antes você separar ambas, melhor. O importante é que você faça. Com amigos nós fazemos isso de uma forma, cuidando, tendo o mesmo carinho, mas se separando. Com os familiares é diferente, pois não recomendo que ninguém se separe da família, a não ser que seja algo muito destrutivo. Mas fora isso, se você souber colocar cada coisa em seu lugar, vai se dar bem. Até aqui tudo muito bem, mas daí vem a parte que eu considero a mais difícil, o cônjuge. Eis o ponto que, com a experiência de vida que eu tive e com a conversa que tenho com muitas pessoas e seguidores, talvez seja, dentro de uma equação matemática do sucesso, uma das variáveis mais importantes, se não a mais importante delas. Com quem você irá passar a sua vida? Quem será a pessoa com a qual irá passar todos os dias da sua vida? É impossível não achar que isso fará toda a diferença. É assim que saímos do clichê das 5 pessoas que sentam na sua mesa, para dividir as pessoas em 3 tipos de relações: amizade, família e relacionamento amoroso. E isso é importante porque ninguém tem olhado para a esfera da família e do cônjuge. Todos focam apenas com quem você está andando. Mas aí a pessoa chega em casa e tem uma puta família tóxica. Ou a pessoa resolve casar para sair de casa e acaba se relacionando com alguém completamente fora da casinha. Vamos imaginar que você vai ficar casado, se Deus quiser, por 40, 50, 60 anos com a mesma pessoa. Ou seja, o impacto do seu relacionamento e da sua convivência vão pesar muito. Não vou entrar aqui na parte específica do relacionamento, não é a minha área de atuação. Por isso, vou tratar sobre o seguinte: quais são os impactos de você estar com uma pessoa que, quando você compra um livro, te pergunta: esse livro vai te deixar rico? Será que não era melhor gastarmos isso em um lanche? Quais os impactos de você estar com um marido que, quando você pensa em entrar em um curso de investimentos ou ir a um seminário gratuito no final de semana, reclama que você poderia estar lavando louça ou roupa suja? Quais os impactos de um relacionamento bosta a curto, médio e longo prazo? É devastador. Isso porque estamos falando de coisas simples, mas ainda há questões muito mais complexas. Por exemplo, qual a importância disso e o quanto você acha que isso pode impactar sua vida? Se você ficar com uma pessoa que, durante 2 ou 3 anos iniciais em um novo trabalho, vai te apoiar no esforço a mais que você vai fazer, e deveria fazer já que você está em uma nova empresa, o quanto isso vai impactar sua vida? Por exemplo,
sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, inclusive finais de semana. E já tive relacionamentos em que a pessoa me atrapalhava, cobrava a minha presença e enchia o meu saco, criticando o fato de eu não estar à disposição para a praia, cinemas e programas de fim de semana comuns de qualquer casal. E outros em que a pessoa me ajudava, e impulsionava e tocava a vida dela, inclusive fazendo um mestrado, enquanto eu trabalhava nos fins de semana. Percebem a diferença? Ela entendia que isso era importante para mim e passou a ocupar o tempo dela enquanto eu trabalhava. Curiosamente, poucos anos depois, esse mestrado que ela fez, enquanto eu estava trabalhando, possibilitou-lhe ter um emprego com ganhos muito elevados. Então, olha que louco e interessante. Ao buscar ocupar o tempo dela, enquanto eu ocupava o meu, de forma construtiva, sem saber, ela garantiu o próprio futuro tentando garantir o meu. Agora, vamos imaginar um cenário em que ela ficasse buzinando no meu ouvido. Charles, você precisa trabalhar no domingo? Mas é domingo de Natal. O seu chefe já é rico. Deixa de ser otário. Se ela ficasse toda hora me azucrinando, será que eu teria crescido na empresa? Ou será que nenhum dos dois teria crescido? Provavelmente, eu teria abandonado o local em que me tornei superintendente justamente porque trabalhar mais do que os outros e, depois, ela não teria arrumado um baita emprego porque era necessário ter mestrado para ter aquele cargo. Eu a apoiei. Ela me apoiou e os dois cresceram. É muito fácil imaginar que esse cenário poderia ser totalmente diferente. Poderíamos ter ficado 2 ou 3 anos na praia no início do nosso relacionamento e, depois, se lamentando que a vida é injusta, que meritocracia não existe e que todo mundo que arruma um bom trabalho é porque tem um conhecido na empresa. Este é apenas um exemplo, mas nós podemos pensar em vários outros. Tanto homens quanto mulheres que se casam e apenas gastam o próprio dinheiro, não apoiam um ao outro. E, pior, ainda debocham quando a pessoa quer evoluir. Isso é algo brutal. Na realidade, o nível máximo de destruição dentro de um relacionamento. Imagine que você é uma pessoa que pensa durante semanas que deseja estudar algo novo. Mas quando comunica isso ao parceiro, ele ou ela ri e fala que você está ficando velho para aprender aquilo. Já é difícil seguirmos com a vida sem ninguém criticando, mas com críticas, ainda mais de pessoas próximas a nós, fica muito pior. Diferentemente dos seus amigos, você não pode encontrar o seu cônjuge na hora que quiser. Você tem que encontrá-lo todos os dias. Então, se você estiver com uma pessoa negativa, que te puxa para baixo diariamente, não adianta de nada ler o meu livro. Isso porque não ocorrerá mudança alguma em sua vida se você pensar em todos estes princípios, passar horas se dedicando a esta leitura e, depois que fechar o livro, passar mais 50 anos ao lado de uma pessoa que fala e age de uma maneira completamente diferente. Apresentado todo esse cenário, restam então 2 saídas. O diálogo, por meio do qual vocês vão acertar isso e ter um plano comum. Ou, infelizmente, o que acontece com muitos casais e faz parte da vida, a separação. Mas a vida não acaba nisso. Às vezes, pelo contrário,
ela começa nesse momento. Você pode até estar pensando: ah, Charlão, mas eu não namoro ainda, não sou casado. Ótimo, que bom, pois isso significa que você tem uma página em branco. E é muito mais fácil para você que está lendo isso antes de entrar em um relacionamento do que depois. Pois você terá sinais ao longo do relacionamento se está se envolvendo com alguém que debocha e diminui os seus sonhos, e se essa pessoa é alguém que não te apoia. Você tem que pensar bem a respeito do futuro dessa relação, porque garanto que tudo, para o bem ou para o mal, vai se ampliar depois de casado. Dessa maneira, algo que começa pequeno, que é uma pedrinha no teu sapato, se você não tirar, irá te incomodar para o resto da vida. Por fim, mas não menos importante, vejamos especificamente a questão sobre valores e dinheiro. Tenho visto muitos casais que se afundam, que dão passos maiores que as próprias pernas. E um erro muito comum é a antecipação de sonhos. Então, se você quer investir, deseja ter uma renda extra e está pensando no futuro, mas se casou com um homem ou com uma mulher que quer antecipar os sonhos ocorre quando você tem um carro bacana, recebe um aumento e seu marido ou sua esposa fala: poxa, será que a gente não merecia outro carro? Será que a gente não merecia isso? E então vocês vão gastando, sempre antecipando tudo, como já falamos anteriormente. Você vai antecipando tudo o que deseja e entra na corrida dos ratos e nunca consegue sair disso. Por isso, tome cuidado para não se envolver com alguém ou passar anos ao lado de alguém que faz com que você leve uma vida que apenas parece próspera, porque você até pode possuir tudo o que tem, mas, nessa situação, sempre estará com a corda no pescoço, e ninguém com a corda no pescoço se sente verdadeiramente bem. Se você estiver vivendo um nível abaixo do que poderia, pode viver feliz porque estará sempre tranquilo. Agora que você já entendeu a questão proposta neste princípio em relação ao quão danoso pode ser se aproximar de pessoas erradas ou continuar próximo dessas pessoas, quero te tranquilizar. Você tem todo o tempo do mundo. Por isso, pode ir fazendo essas mudanças aos poucos. Não estou falando aqui para cortar relações com o seu melhor amigo de infância, que você encontra uma vez por mês em um churrasco, e parar de falar com ele só porque ele não se interessa pelos mesmos assuntos. Não é isso. O que eu estou falando é: divida o seu tempo para que, na maior parte dele, você foque o que deseja para o seu futuro. E a mesma recomendação serve para a família e o cônjuge.